Tenente Coimbra que é um defensor das escolas cívico-militares, é deputado estadual aqui em São Paulo, está rodando o interior e passou por aqui. Uma honra tê-lo aqui, Tenente. Muito bom dia. Vê-lo, Coimbra. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos que nos escutam e nos assistem. Sempre um prazer estar com você. Agora, primeira vez pessoalmente. É a primeira vez, né? Primeira vez pessoalmente, já tive em várias outras oportunidades. Sempre remotamente, né? De maneira remota. E um prazer estar com você, que é referência na direita, é uma das vozes da direita. Obrigado. Que luta pelos nossos princípios, pelos nossos ideais. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Acompanho, mesmo quando não estou sendo entrevistado, a gente acompanha as outras pessoas, a gente acompanha as informações. E, então, verdadeiramente é uma honra e um prazer estar aqui. A honra é minha, pode ter certeza disso. Mesmo porque a gente fala a mesma língua, né? Falava hoje aqui, Tenente, sobre hino nacional. Ontem eu tive uma aula com a professora Cidinha. Ela dava aula de educação moral e cívica e o SPB em tempos que essas disciplinas frequentavam o currículo, né? A grade curricular. E ela falava sobre hino nacional, enfim, aprendemos ali o hino em prosa, uma delícia falar sobre hino nacional. E perguntamos para algumas crianças que estavam com seus pais ontem nesse evento, nessa palestra, e aí eu descobri que na escola do meu filho, por exemplo, como é que é hino lá? Não, quarta-feira sim, quarta-feira não. Falei, que bom. Fiquei decepcionado, eu confesso eu. Aqui na rádio a gente veicula o hino 2 vezes por semana, segunda e sexta, para abrir a nossa jornada. O que eu estou tentando dizer? Nós precisamos resgatar esses símbolos da pátria, passando pelo hino, pela bandeira, pelo brasão, pelo selo, enfim, mostrar o que nós desejamos para o Brasil. E eu estou vendo nitidamente que a escola cívico-militar hoje é o único caminho para que isso de fato ocorra. Só que a gente precisa lutar nesse nível para resgatar o Brasil. Tem pessoas que ainda são contra as escolas cívico-militares, mas tudo isso através de uma desinformação e de narrativas, né, Tenente? Exatamente. E a luta ela tem que existir, Pitoli, porque o Brasil, em muitas partes, foi sequestrado. Foi sequestrado culturalmente, foi sequestrado na parte disciplinar, foi sequestrado em mentalidade. A gente deixou, né? Em algum momento a gente se perdeu, estava trabalhando, né? Alguma coisa... Principalmente vindo pós-redemocratização, a gente achou que deveria dar uma guinada. A gente não como sociedade, né? Até porque eu nem era nascido, mas como sociedade foi entendido que deveria de um polo para o outro. E esse outro polo, a gente está colhendo esses frutos infelizes desde então. Hoje é uma realidade, as crianças não sabem ainda, as crianças não sabem nem quais são os símbolos nacionais que você citou aqui, nem para que servem os símbolos nacionais, nem o respeito que se deve. E quem não tem o senso de pertencimento, não cuida, não zela, não se sente parte. Se você não se sente parte, acontece que nem essa geração que só pensa em sair do país. Não pense em melhorar o país, não pense em deixar um país melhor para os filhos, para os netos, para as próximas gerações, não. Hoje a geração que se encontra, a geração TikTok, só pensa em sair do país, guardar um dinheiro, receber uma proposta. Então, são projetos como Escola Cívico-Militar, que eu tenho muito orgulho de batalhar durante 6 anos por esse projeto, sou o autor da lei, sou presidente da Frente Parlamentar, né, sou um dos coordenadores aqui no estado de São Paulo, durante a implementação desde o programa do governo federal do presidente Bolsonaro e agora o programa estadual do nosso governador Tarcísio, que vão implementar 100 escolas cívico-militares no estado. A nossa expectativa e a nossa luta é que ano que vem a gente possa implementar mais 100, totalizando o final de 2026 com 200 escolas. Se a gente colocar uma média aí de 500 alunos, né, para 200 escolas, a gente vai estar falando em 100 mil alunos impactados, 100 mil famílias, mais ou menos, porque uma família pode ter 2 filhos, né? Mas em média 100 mil famílias, e aí a gente começa a mudar a roda, a mudar o conceito, óbvio. Até pelo resultado que traz, né? Exatamente. Resultado de nota no IDEB, resultados escolares, diminuição da evasão. Mas, Coimbra, a gente tem, por exemplo, até o dia que você participou comigo, eu coloquei, acho que no ar, aqui em Bauru, rodando um carro da POSP, enfim... Aí a POSP dizendo, olha, a gente tem que lutar contra as escolas cívico-militares, porque é agressão ao professor, é violência, não sei o quê. É uma mentira atrás da outra, tentando fazer com que pais, né, não lutem pela implantação da escola cívico-militar. Aí, eu estive num evento da ABMIL, lá com o capitão Davi em Brasília, e descobri, por exemplo, que em Codó, no Maranhão, uma cidade de 115 mil habitantes, Maranhão, berço da esquerda do Brasil, Flávio Dino, essas porcarias aí que a gente tem. Aí, em Codó, Coimbra, tem uma escola cívico-militar com 1.000 alunos,
e mais uma fila de 1.500 para entrar naquela escola. Aí, pera um pouquinho, então a cidade não é tão de esquerda assim. A cidade está querendo defender valores, os pais estão querendo essa libertação. Só que, contrário a isso, vem os professores, vem as associações, os sindicatos querendo mentir, querendo ludibriar. Então, você está me dizendo que a gente tem resultado, entretanto, tem gente que ainda luta contra, é contra esses e essas narrativas que a gente precisa lutar, né? Exatamente. Essas pessoas que lutam contra, elas estão exatamente onde sempre estiveram, ao lado esquerdo, né? Porque são os sindicalistas, são os pseudos professores, os pseudo-educadores que, na verdade, doutrinam os nossos filhos. A luta deles não é uma luta para uma educação mais justa, uma educação melhor, as nossas crianças estarem mais preparadas. Não, a luta deles são para sequestrar, de fato, culturalmente a nossa sociedade. E eu não falo isso de maneira política, eu falo isso de maneira de fato. Né? Porque é impossível você questionar o programa da escola cívico-militar, que transcende qualquer posicionamento até ideológico. Quando você vai numa escola, faz uma consulta pública, porque para ser implementado a comunidade tem que votar, e 90% da comunidade escolar vota sim, você não pode imaginar que 90% da população ali daquela escola é de direita. Estatisticamente no Brasil isso não acontece. Né? Então você vê que o programa ele é efetivo porque os pais eles sentem a necessidade dessa cultura de disciplina que tem se perdido. E eu sinto os próprios professores frustrados, porque você imagina, você é professor, você contribui para a POSP, para um sindicato que em tese está lutando por melhorias da categoria. Né? Deveria dar condições para quem é aposentado, ter uma condição de repente de viajar, de ter aquele polo do aposentado do professor no interior para ir com a família, ou luta por melhores salários. Em tese é isso que se imagina de um sindicato. Né? E aí eles vão lá, gastam o dinheiro que o professor está doando, né, do seu salário mensalmente, para mentir para pais, para mentir para alunos, para gastar dinheiro com carro de som, com panfletagem, com baderna na Assembleia Legislativa, como se fizeram na nossa lei da Escola Cívico-Militar, como fizeram no projeto de lei do governador de privatização da Sabesp. Então você vê que esses movimentos não são pró-educação. São movimentos pró-política, são movimentos ideológicos. Não à toa, a vice-presidente da POSP hoje é uma deputada estadual do PT. Né? Eles estão ali questionando todas as ações do governo do estado. Questionaram todas as ações na época do presidente Bolsonaro. De maneira efetiva, não. De maneira ideológica e agora, novamente, questionando a escola cívico-militar. Agora, Coimbra, como é que faz um município para ter a escola cívico-militar? Como é que é contemplado? É uma fila? É uma adesão? É uma intenção? Como é que a gente pode disseminar essa ideia e avançar com a implantação dessas escolas? Hoje, como está funcionando? Hoje o programa é estadual, então são nas escolas estaduais. Eu brinco que é o programa mais democrático. Primeiro, para virar cívico-militar, o diretor ele tem que informar ao regional de ensino que quer que a escola dele vire cívico-militar. Mas se esse diretor for um canhotão, como é que a gente faz? Nós temos 5.700 escolas. Vamos achar diretores que são favoráveis ao programa dentro do montante. Tá. Existem algumas limitações. Né? Dentro de cidades pequenas, que tenha só uma escola, a gente não coloca cívico-militar, para poder ter opção. Né? Então, a preferência é para escolas, cidades maiores, onde tem mais de uma escola. Para quem quiser escola convencional tem, quem quiser cívico-militar tem. A gente, e aí eu confesso que eu discordei um pouco sobre isso, não deixou as escolas que têm ensino noturno. Por quê? Faz sentido, mas eu tenho um pouco de discordância para ser sincero. Porque se você coloca manhã, tarde e noite, você precisa do dobro do efetivo. Se você coloca o dobro do efetivo, você tem o dobro de custo. Né, do programa. Então, ao invés de você colocar em 100 escolas que têm ensino noturno, é melhor você colocar em 200 que não têm ensino noturno. Mas isso é custo ou investimento? Exatamente. Por isso que eu confesso que eu fui um pouco contra, mas fui voto vencido pelo secretário. Mas o programa hoje coloca que essas escolas que têm ensino noturno, né, elas não entram nessa primeira linha das escolas. Ela pode ser PEI, ela pode ter vários outros programas do governo do estado. E aí o diretor pedindo essa solicitação para se transformar em cívico-militar, é aberta uma consulta pública dentro da comunidade. Então é aberto para os pais, para os alunos acima de 16 anos, para os professores e todos aqueles que trabalham na escola votarem se querem ou que não querem o programa. Então, assim, não existe programa que existe todas essas partes, todas essas parcelas que precisam ser favoráveis para o programa acontecer. E só após essa votação, só após que 50% da comunidade escolar vote e esses votantes
50% sejam favoráveis, e aí a gente vem no processo de seleção. Então, esse movimento pode começar pelos pais. Pode começar pelos pais, cobrando os diretores. Pedindo para que o diretor solicite a implantação, é isso? Exatamente. E aí, esse ano, tivemos mais ou menos 140 escolas que passaram por todas essas etapas do processo. E aí nós escolhemos de forma conjunta o secretário Vinícius, o coronel Gilson, que está à frente hoje do programa, que estava à frente também do programa federal na gestão Bolsonaro, está à frente agora no governo do estado. Escolhemos assim escolas, obviamente, as prioridades, aquelas que mais precisam, aquelas mais vulneráveis, as que estão em maiores polos, como por exemplo a escola aqui em Bauru, que já tínhamos batido na trave 2 vezes anteriormente. E a novidade é que estamos fazendo uma construção, isso até em primeira mão, Ptoli, a construção de um programa aos mesmos moldes do governo federal para os municípios aderirem, né? E aí como vai funcionar? Aí vai funcionar que caso o município queira, um exemplo, a cidade de Bauru quer, né, não foi contemplado, ou da mesma forma que tenha sido contemplado com ela quer um programa da Escola Cívico-Militar. Ela pode custear esse programa, que não é caro para o município, e aí o Estado dá todo o suporte, manda os militares, dá toda a parte técnica, faz a coordenação, mas vai ser uma escola municipal de designação do município. Então a gente está fazendo essa construção, imagino eu que no segundo semestre isso se finalize, e se tudo der certo a gente já anuncia no final de 2025 para a implementação em 2026. Olha, tem uma relação bastante interessante do resultado das escolas cívico-militares com relação aos pais e os filhos. Eu soube, através da ABMIL, do capitão Davi Coimbra, que melhora a relação em casa. Em casa. A gente está falando de escola, a gente acha que fica dentro do muro da escola, dentro da sala de aula, mas, por exemplo, filhos respeitosos, filhos proativos do ponto de vista de arrumar uma louça, de arrumar uma cama, de cuidar da casa, né? Do respeito aos pais. Então, a gente precisa entender que quando a gente trata da escola cívico-militar, vai muito além da sala de aula. A gente está criando um cidadão melhor. É aí que a gente tem que olhar. Porque quando a gente... Outro dia, até levantei uma dúvida aqui, Coimbra. Quem é que vai cuidar da gente, meu? Você é mais novo que eu, mas estou ficando velho. Quem vai cuidar de mim? Né? Quem é que vai decidir amanhã ser um bombeiro, um policial militar? Né? Quem é que vai decidir estar na linha de frente? Né? Um enfermeiro, por exemplo. Nessas profissões mais desafiadoras do ponto de vista do risco. Sendo que a gente tem hoje uma parcela da sociedade, pele fina, fraca, indisposta, sem proatividade, sem vontade de lutar. Por quê? Porque não tem estímulo. Não tem quem mostre, né, o valor de vestir uma farda, de defender a sociedade com a própria vida, de cuidar de alguém, no caso de um enfermeiro, porque as pessoas vão perdendo a conexão com o próximo. Quando a gente resgata isso, e a escola cívico-militar tem papel preponderante nessa história, a gente prepara uma sociedade melhor. Então a gente tem que esquecer só da sala de aula, ou ultrapassar a sala de aula e olhar o todo, né, Coimbra? Sem sombra de dúvidas, né? E a gente vai colocando tijolo por tijolo. Hoje são 100, são 5.700 escolas no estado. Se a gente finalizar 2026 com 200, a gente vai estar próximo dos 5%. Né? Vai estar 4%, 3% a 4%. Temos que subir isso aí. A ideia é crescendo. Agora, Coimbra, outro dia me veio uma ideia aqui e queria saber se isso é possível ou não. Entendo eu que aqui em Bauru, por exemplo, na minha cidade, vai ter uma escola cívico-militar. Começando do zero ou não, adaptando ou não, transformando a escola ou não, entendo eu. Abertas as matrículas para essa unidade cívico-militar. Pô, tem 500 vagas, 1.000 interessados. Eu abro uma outra. Assim sucessivamente, para a gente passar a atender esses pais que entendem que aquela é a melhor opção. Por quê? Eu não estou obrigando ninguém, mas eu estou dando a oportunidade do pai escolher o melhor para o filho dele. Isso é possível? Caminha para esse lado ou já é assim? Isso é possível, né? Preferencialmente, como foi o nosso critério de seleção dentro dessas 100 escolas? Primeiro, as cidades que pediram e tinha uma escola lá. Então, para a gente poder dar amplitude ao programa, para de repente não colocar 5 escolas em Bauru, um exemplo, né? E nenhuma em outra cidade. E nenhuma em outra cidade. Uhum. Então, esgotado essas cidades que pediram, a gente foi para cidades que tinham 2 escolas. E aí escolhemos em cima de 2 critérios. Tamanho populacional, obviamente, porque se raciocina onde tem mais população, se tem mais demanda. Né? Não proporcional, mas demanda efetiva. E também aquelas cidades que tiveram altas
altos pedidos. Exemplo, Catanduva. 5 escolas passaram por todas as etapas do processo. Foi a cidade que mais teve pedidos efetivos que passaram por todas as etapas do processo. E aí eu acho que é válido você contemplar a cidade por todo esse esforço. Então foi feito essa relação, foi designado em cima dessa frente. Acredito eu que na próxima, inclusive, leva pelo tamanho de Bauru e pela importância de Bauru, vem uma segunda escola cívico-militar. Aqui, de fato, vai ter uma fila gigantesca de pais querendo colocar seus filhos. Não só os pais que têm filhos em colégios estaduais, como acontece que muitos pais que têm filhos em colégios particulares começam a querer transferir também para a escola cívico-militar pela confiança no programa, pela confiança no processo de disciplina que virá. Então, é um momento que vai ser um momento um pouco complicado, porque vai ter uma demanda muito maior do que a oferta. Mas é um bom problema. Mas é um bom problema. E aí cabe a gente, né, como gestor público, e nós que estamos à frente do programa, dar amplitude. A gente vai conseguir dar amplitude de maneira rápida? A gente vai conseguir do 0 para 1.000 escolas? Não vai. Até porque se a gente coloca 5 militares por escola, não vai ser fácil você pegar, selecionar, treinar 5.000 militares, né, para tratar nas escolas. Inclusive, esse investimento da parte orçamentária não pode ser de uma hora para outra. Mas pelo menos a minha expectativa, né, que eu tenho conversado com o governador com isso, com o secretário, é que a gente possa adicionar 100 escolas por ano. Se a gente conseguir adicionar 100 escolas por ano, a gente vai estar falando a cada mandato em mais ou menos ali 8 a 9% das escolas do estado de São Paulo. O dia que a gente chegar com uma escola por cidade, ou pelo menos de 10 a 20% de escolas no estado de São Paulo, eu tenho certeza que a gente vai começar a mudar muito a nossa educação.